Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Vanessa Maciel, eu sou biomédica e hoje a gente vai conversar um pouco sobre sedimentoscopia, análise de urina, né? Análise do sedimento urinário. O exame microscópico do sedimento urinário tem finalidade de detectar e, eventualmente, quantificar alguns elementos figurados presentes na urina, dentre os quais se destacam células epiteliais, leucócitos, hemácias, cilindros, cristais, bactérias e fungos. Muitos laboratórios, principalmente de grande porte, que tem uma alta demanda, eles já fazem, né, toda a análise urinária em equipamentos em automação, né, basicamente em equipamentos automatizados, onde o biomédico e o analista, no final, ele só olha, né, as imagens para ver se corresponde, hemácia no lugar de hemácia, muco no lugar de muco, piócitos, então ele só vai confirmar aquilo que o equipamento, né, que a automação basicamente identificou. Já laboratórios de pequeno porte, urgência e emergência, a análise do sedimento urinário é feita por microscopia. As hemácias, vamos falar da primeira célula, né, do sedimento, que é a hemácia. Os resultados normais das hemácias podem ser fornecidos em uma das duas formas seguintes: menos que 3 a 5 hemácias por campo ou menos de 10.000 células por ml. Então, a presença de hemácias nessa quantidade, né, 10.000 células por ml, é normal. E essas hemácias podem assumir morfologias diversas, dependendo do ambiente da urina. Quando a amostra de urina é fresca, as hemácias exibem um aspecto normal, amarelado ou pálido, lisos, na forma de disco bicôncavos, como vocês acostumam ver também na hematologia. Mas quando a urina é diluída e hipotônica, né, fica numa concentração hipotônica, as hemácias se dilatam, se tornam túrgidas e podem ser lisadas, liberando assim a hemoglobina na urina e deixando apenas a membrana celular. Essas grandes células vazias são chamadas de células fantasmas. Já quando a urina é hipertônica, as células se encolhem devido à perda de água e podem aparecer crenadas. Essas são as hemácias isofórmicas, né? Como vocês podem ver, células com a subconcavidade, células crenadas. Já o dimorfismo agora eritrocitário, né, que a gente vai falar. Na hematúria glomerular, pode ser observadas hemácias dismórficas, as quais variam de tamanho, que possuem saliências celulares ou estão fragmentadas. Aqui, como vocês podem ver, né, as características de dismorfismo eritrocitário é alteração de membrana celular, presença de bulbos, ruptura de membrana celular, perda de conteúdo de hemoglobina, perda de citoplasma, perda de extrusões citoplasmáticas, depósito de material, fase denso na região da membrana celular. Então, quando eu tenho todas essas características juntas, eu caracterizo, né, essa hemácia com dismorfia, como vocês podem ver a diferença, né? A diferença isofórmica e a disfórmica, né? O dismorfismo eritrocitário, ele pode ser, né, por várias causas, né? Principalmente pelo estresse mecânico, que é a passagem pela membrana basal do glomérulo, alteração osmótica por exposição ao filtrado hipotônico durante a passagem ao longo dos néfrons, exposição à urina ácida e concentrada, influência de enzimas lisossomais de células inflamatórias, tentativa de fagocitose por células epiteliais tubulares. Aqui no exemplo, né, da imagem, é o estresse mecânico, onde dá para ver em preto a célula, né, ela sofrendo um estresse mecânico quando ela passa na membrana basal do glomérulo, causando deformidade nessa célula, na membrana dessa célula. Aqui a morfologia das hemácias da urina, né? E os principais tipos de hemácias dismórficas são os acantócitos, as hemácias em formato de anel com protusões em formato de vesícula e os codócitos, hemácias que aparecem o centro mais corado que aos redores, que é a célula em alvo, né? Aqui vamos ver, aqui não tem
nessa imagem, mas tem a presença de codócitos. Tudo bem? E o acantócito também. Você viu que, basicamente, a membrana se deformou, né? Por conta da passagem do estresse mecânico, quando ocorreu a passagem, né? Pela membrana basal do glomérulo. Agora vamos falar de hematúria, né? A hematúria tem hematúria macroscópica e microscópica. Na hematúria macroscópica, é comumente relacionada às lesões glomerulares avançadas, porém também é encontrada em danos à integridade vascular do trato urinário causados por trauma, inflamação aguda, infecções. Já quando eu falo de trauma, né, glomerular, as hemácias dismórficas, elas estão bem relacionadas, né? Lembrando. Já a análise da hematúria microscópica é essencial para o diagnóstico precoce de doenças glomerulares, carcinoma do trato urinário e também para confirmar a presença de cálculos renais. Porém, a probabilidade de contaminação menstrual deve ser levada em consideração. Então, mulheres, eu sei que a gente está falando de análise de sedimento, mas é muito importante salientar para o paciente que ele que vai fazer a coleta, né? Então, os pré-analíticos, como vocês sabem, é cerca de 75%. Na urinálise, urina tipo 1, pode aumentar por conta que é o paciente que está coletando. Então, sempre fazer orientação. Se a mulher está menstruada, o aconselhado ela realizar, né, o exame de urina após o término da menstruação, ou se for de urgência, ela tem que se lavar e utilizar um tampão, né, um tampão vaginal, para que a urina não entre em contato com o sangue menstrual, para não dar resultados falsos positivos, tudo bem? A grande quantidade de hemácias dismórficas na urina está associada, como eu já falei, com hematúria glomerular, né, que é a lesão do glomérulo. Aqui, como vocês podem ver na imagem, na primeira imagem, eu tenho uma grande aglomerado de hemácias, e já aqui eu tenho uma hematúria maciça, né, uma grande concentração de hemácias que eu não consigo nem contar. No caso, para fazer a contagem, análise, correto? Quando eu tenho essa hematúria maciça, né? O analista, o biomédico, ele tem que diluir essa amostra de 1 a 10 para 10, de 1 para 5, para conseguir não só contar as hemácias na urina, mas também como os outros elementos figurados. Tudo bem? Agora vamos falar dos leucócitos ou piócitos, né? Geralmente quando eu estou analisando os leucócitos na urina, eu também posso chamar esses leucócitos de piócitos. Os valores normais para leucócitos, que como as hemácias podem ser contadas na sedimentoscopia, na urina são abaixo de 5 células por campo ou 10.000 células por ml. Os leucócitos ou piócitos são maiores que as hemácias, mas menores que as células epiteliais renais, como que a gente vai ver nos slides a seguir. Frequentemente são esféricos e podem aparentar cor cinza pálida ou amarelo esverdeado, organizando-se isoladamente ou em aglomerados. Os leucócitos observados na urina são denominados de piócitos, como eu já falei, e consistem principalmente em neutrófilos, que podem ser identificados por seus grânulos e núcleos multilobulados, né? Como vocês podem observar aqui, vocês podem ver um grande, né? Tem bastante piócitos nesse sedimento aqui médio e aqui já um aglomerado. Uma elevação de leucócito na urina está relacionada a um processo inflamatório no trato urinário ou na região adjacente ao mesmo. Algumas vezes, a piúria, que são os piócitos na urina, é observada em situações como pancreatite, apendicite, assim também como é observada em condições não infecciosas, como glomerulonefrite aguda, nefrite lupítica, acidose tubular renal, alguns casos de desidratação, febre, estresse e na irritação não infecciosa do ureter. A existência de vários leucócitos na urina, principalmente quando constituem aglomerados, é um poderoso indicativo da infecção aguda, como pielonefrite, uretrite ou cistite. Tudo bem?
Aqui agora a gente vai falar sobre as células epiteliais, né? Já as células epiteliais escamosas são células provenientes da descamação normal da uretra e da vagina. Essas células possuem forma irregular, são grandes, achatadas, com citoplasma abundante e núcleos proeminentes. Geralmente não possuem significado patológico. O que a gente aconselha é se a paciente, né, ou o paciente fazer a coleta devidamente, principalmente as mulheres, né, você, analista, biomédico, explicar para a paciente, explicar para a sua equipe, para informar qual é o procedimento adequado para a coleta, né? Onde que ela vai ter que fazer antisepsia, com, com uma gaze, molhada, né? Geralmente a gente entrega, hoje em dia na maioria dos laboratórios, até mesmo aquele lencinho umedecido para fazer essa antisepsia. Formar, limpar de trás para frente, desprezar o primeiro jato e só coletar o segundo jato, né? Geralmente eu não vou encontrar abundância de células epiteliais. Mas para isso eu preciso, né, orientar devidamente o paciente, porque dependendo, né, se ele fizer uma coleta indevida, eu vou ter tanta presença de célula epitelial que vai ser difícil de eu encontrar elementos importantes, né, na urina. Essas células epiteliais podem esconder algum tipo de cristal ou algum tipo de célula de hemácia com dismorfismo. Então, a coleta, né, informar para o paciente a forma correta que deve realizar a coleta urinária é muito importante para análise, tudo bem? Para não dar falsos positivos e também nem falsos negativos. Já as células epiteliais em transição, né, são provenientes da descamação normal da bexiga, da pelve renal e dos ureteres. Possuem forma esférica, poliédrica ou com projeções caudais. Apresentam geralmente núcleos centralizados, localizados e podem conter 2 núcleos também. Essas células não possuem significado patológico, tudo bem? Então, são células em transição. Já as células epiteliais do túbulo renal são células derivadas dos túbulos renais, como já se falam, né? Apresentam forma achatada, colunar, cuboide. Seus núcleos são grandes, esféricos e são localizados excentricamente, né? Núcleos excêntricos. E já, né, essas células, né, do túbulo renal já é diferente. A presença dessas células do túbulos renais em números elevados indica grave lesão tubular e pode ser decorrentes da pielonefrite, necrose tubular aguda, rejeição de transplante renal ou intoxicação por salicilato. Tudo bem? Então, a presença abundante dessas células do tubo renal já é um alerta de lesão glomerular. Se você encontrar na análise do sedimento uma variedade de hemácia dismórficas, né, e mais células epiteliais do túbulo renal, é um grande indicativo que o paciente está sofrendo uma lesão glomerular. Então, aliar, né, os 2 elementos na análise é muito importante, é um quebra-cabeça, né? Você vai juntando um bloquinho com outro bloquinho, com outro bloquinho, que no final vai dar, né, a possível patologia, né, a possível hipótese diagnóstica. Agora falando dos mucos, né? Os filamentos mucosos são filamentos delgados, longos e ondulantes, de estruturas parecidas com fitas, que apresentam estrias longitudinais discretas e possuem baixo índice refratômetro, né? Você vai ter dificuldade, às vezes, de observar ele na microscopia óptica, né? Você vai ter que mudar a incidência da luz. E alguns desses filamentos mais largos podem ser confundidos até com cilindros e halinos. Então, observar corretamente, né?
Esses filamentos estão presentes em baixas quantidades na urina normal, mas podem estar em alta quantidades quando há irritação do trato urinário ou até mesmo inflamação. Esses mucos, né, esses filamentos de muco, possuem maior prevalência em amostras de urina do sexo feminino. Tudo bem? Agora falando das bactérias, né? Presença de bactérias no sedimento urinário não é normal. Essas bactérias podem ser provenientes do paciente ou até mesmo de contaminação da vagina, da genitália, né? Da genitália externa, do frasco de coleta. Então, ressaltamos, né? Estou ressaltando a importância de informar para o paciente, né? Ensinar a devida forma de se coletar uma amostra urinária, para não ter essas presenças de falsos positivos, né, de presença de bactéria que não é do paciente. Já quando as bactérias estão presentes no paciente, né, agora quando a gente fala de bactérias presentes no trato urinário, a gente está falando de infecção. Geralmente, né, essas bactérias que estão presentes são bactérias de forma de bacilos, que são barras, ou cocos esféricas, né, cocos ou bacilos. E falando de patologia, em uma amostra coletada adequadamente, a presença de bactérias acompanha por piócitos e é indicativo de infecção urinária. Então, se eu tenho uma grande quantidade ou uma pequena quantidade de bactérias presentes na urina, eu tenho que ter uma quantidade também grande de piócitos, de leucócitos, né? Leucócitos, lembrando que os piócitos estão presentes tanto na inflamação ou na infecção. Se eu tenho presença de bactérias na urina desse paciente e eu encontro também uma elevação de piócitos, né? Elevação que eu falo 10.000 células por ml, então eu confirmo, é um processo infeccioso, uma cistite, uretrite, infecção do trato urinário. Agora, se eu encontro várias bactérias e não encontro, basicamente, eu encontro, mas encontro poucos piócitos, é um grande indicativo que essa amostra está contaminada, tudo bem? O melhor a se fazer é você trocar todo o seu material, né, sua câmara de Neubauer, higienizar mais uma vez, por precaução, fazer outra análise de sedimento e se tiver desconfiado, né, no caso, você vai liberar, o médico até pode pedir uma recoleta dessa amostra urinária. Tudo bem? Agora falando das leveduras, né? As leveduras são incolores, lisas e habitualmente ovoides, com parede duplamente refringentes. Elas podem alterar em tamanho e geralmente possuem brotamentos ou pseudohifas, né? Nas patologias do trato urinário, as leveduras podem ser destacadas nas infecções de pacientes que têm diabetes mellitus, né? As leveduras, elas amam ambientes concentrados em glicose, que é no caso do paciente com diabetes mellitus, que geralmente possui glicosúria, que é glicose na urina. E esse excesso de glicose acaba se tornando um ambiente propício para sua proliferação. E essa proliferação acaba ocasionando, né, a infecção do trato urinário. Lembrando que essas leveduras, né, que geralmente são Candida albicans, elas fazem parte da microbiota normal do paciente, mas como elas encontram esse ambiente propício, né, por conta da glicose, elas se acabam se proliferando exacerbadamente e acabam ocasionando infecção. Porém, né, essa presença de levedura no sedimento urinário também pode ser por conta de uma contaminação vaginal, por exemplo. Então, ressaltando aqui a importância de orientar o paciente na hora de fazer a coleta, tudo bem? Para não ocorrer a presença de falsos positivos. Agora vamos falar sobre alguns cilindros, né? Eu não vou conseguir falar de todos os cilindros, mas o primeiro vai ser os cilindros hialinos, que são mais comumente encontrados na urina, né, no sedimento urinário. Eles são compostos por proteínas de Thans-Hofer
Halfers, alguma coisa assim. Eu não sei se é essa a pronúncia, me corrijam se eu estiver correta. E pode conter algumas inclusões incorporadas enquanto encontra-se no rim, visto que são compostos, né, somente por proteínas e apresentam um índice de refração muito baixa. Então, você vai ter um pouco de dificuldade de observar na microscopia óptica, então você vai ter que mexer bastante na luz, né, na incidência da luz, para observar esse tipo de cilindro. Vamos lá, são transparentes, incolores, homogêneos e frequentemente exibem extremidades arredondadas, como vocês podem visualizar aqui na imagem. A proteína de Thans-Hofers, né, é sintetizada exclusivamente pelas células epiteliais da alça de L e do túbulo contorcido distal. A presença de cilindros hialinos na urina pode ser encontrado até mesmo no tipo mais brando de doença renal, não sendo correlacionadas a qualquer doença em específico. Alguns cilindros podem ser observados na urina normal, em quantidades aumentadas com frequência, estão presentes depois da desidratação fisiológica, exercícios físicos, exposição ao calor e também no estresse emocional. Como eu já falei, esses cilindros estão aumentados, né, em vários tipos de patologias não específicas, mas também, falando de patologias, né, na glomerulonefrite aguda, pielonefrite, doença renal crônica e insuficiência cardíaca congestiva. Mas, porém, né, como esses cilindros estão presentes em diversas patologias, ele não é específico para o diagnóstico. Agora falando, né, de cilindros hemáticos. Os cilindros hemáticos podem exibir coloração castanha, podem ser praticamente incolores ou laranja avermelhados. Esses cilindros são mais frágeis que os outros cilindros e podem existir com fragmentos ou até ter forma mais irregular, visto que pode conter em seu interior várias células agrupadas à matriz visível, ou podem possuir poucas hemácias em uma matriz proteica. Essa matriz proteica, né, essa mesma proteína de Thans-Hofers, né? Essa proteína é a base para todos os cilindros. No caso em que as hemácias ainda se apresentam intactas, com todos os seus contornos detectados, o cilindro é designado cilindro hemático. Já nos casos em que o cilindro se degenera-se em um cilindro granuloso, castanhado, avermelhado, compõe-se um cilindro de hemoglobina. As patologias, né? Os cilindros hemáticos são presentes em patologias que acusam hematúria renal, injúria renal, né? Juntamente com a sua hematúria. E frequentemente são diagnósticos de doença glomerular, sendo encontrados na glomerulonefrite aguda, trauma renal, nefrite lupítica, endocardite bacteriana subaguda e síndrome de Gold-Posturi. Podem estar presentes também na trombose de veia renal, infarto renal e na insuficiência cardíaca congestiva direita. Então, por exemplo, quando eu tenho lesão do glomérulo, eu encontro cilindros hemáticos, vou encontrar mais o quê? Eu vou encontrar hematúria e com isso eu vou encontrar células dimórficas, né? Presença de células dimórficas. Então, vamos ajuntando o quebra-cabeça. E também as células do túbulo renal. Então, como eu falei para vocês, basicamente a análise é você montar quebra-cabeça. Nessa doença tem o quê? Tem isso, isso, isso. Encontrei tudo? É óbvio que o biomédico analista, ele não vai dar o diagnóstico final, mas tudo isso auxilia, né, o diagnóstico médico, né? Opa, passou. Já os cilindros, né, leucocitários podem possuir bordas irregulares e são compostos geralmente por neutrófilos. Lembra
os piócitos mais predominantes no sedimento urinário são os neutrófilos. Então, o que vai encontrar nesse cilindro, basicamente, são neutrófilos. E a menos que tenha ocorrido desintegração, podem apresentar núcleos multinobulares. Os leucócitos podem apresentar-se em quantidade pequena no cilindro ou em várias células agregadas. Esses cilindros leucocitários são encontrados em situações geralmente de infecção, inflamação não bacterianas renais, e deste modo eles podem ser vistos na pielonefrite aguda, nefrite intersticial e nefrite lupítica, né, causada pelo lúpus. Também pode ser encontrados na doença glomerular. Agora falando de cilindros epiteliais. Os cilindros epiteliais são geralmente a partir da estease e da descamação das células epiteliais tubulares renais. As células epiteliais podem ordenar-se como linhas paralelas no cilindro ou podem organizar-se ao acaso, diversificando quanto ao tamanho, morfologia e estágio de degeneração. Elas se assumem-se em células do primeiro tipo, sejam originárias do mesmo segmento do túbulo, ao passo que o arranjo irregular parece indicar que as células são oriundas de porções distintas do túbulo. Esse tipo de cilindros epiteliais são raramente vistos no sedimento urinário, devido aos raros episódios de doenças renais que causam danos aos túbulos, né? Eles são encontrados na urina após exposição a agentes nefrotóxicos ou vírus, como o vírus da hepatite, que acarretam danos tubulares que acompanham a lesão glomerular, na rejeição do alincheito renal e até mesmo acompanha cilindros leucocitários nos casos de pielonefrite. Agora vamos falar dos cristais, né? Alguns tipos de cristais encontrados no sedimento urinário. E o primeiro deles que nós vamos conversar são os cristais de ácido úrico, que são os cristais que normalmente são encontrados em urina ácida e possuem diversas formas, mas as mais preeminentes são o prisma, o losango, de 4 lados, o oval com extremidade pontiaguda e a forma de limão e em roseta, que compõe os cristais agrupados. Eventualmente, pode apresentar 6 faces, sendo essa forma confundida com cistina, que são os cristais de cistina incolores, que hoje a gente não vai conversar sobre eles, mas numa futura aula sim. Geralmente, os cristais de ácido úrico apresentam coloração amarelada ou castanha avermelhada, e essa variação de cor depende da espessura que o cristal possui e da maneira que esses cristais extremamente finos podem ser incolores, tudo bem? A presença desses cristais não exibe importância clínica, visto que pode ser por ocorrência natural do organismo, mas dentre as condições patológicas nas quais esses cristais são encontrados na urina, incluem elevado metabolismo de purina, nefrite crônica, condições febris aguda, gota, em paciente com leucemia que recebem quimioterapia, tudo bem? Aqui é a forma, né? Eu demonstrei duas formas de cristais, que são os cristais em formato de roseta, com oval, extremidade pontiaguda e prisma dominante, e o outro também, né? Mas em tamanhos de objetivas diferentes, tudo bem? Muito característico, né, pessoal? Não tem como confundir os cristais de ácido úrico. Agora falando dos cristais de oxalato de cálcio. Esses cristais são normais em urina ácida. A forma mais comum de cristais de oxalato de cálcio são a forma de hidratadas, né? Que é aquela reconhecida como envelope, octaédrico, incolor. Eu falo mais como parece um diamante, né? Mas tem muita gente que fala que é em formato de pirâmides aderidas por meio de suas bases, mas cada um tem uma referência. Mas os cristais, na sua grande maioria, são bem característicos. Já a forma menos observada, agora falando da forma menos observada, é a forma monohidratada, que exibe morfologia ovalada ou em halteres.
Ambas as formas são birrefringentes sobre a luz polarizada e frequentemente são vistos em aglomerados aderidos ao muco e podem ser semelhantes a um cilindro. A presença desses cristais não exibe importância clínica, visto que pode ser ocorrência natural do organismo, principalmente depois da ingestão de alimentos ricos em oxalato, como tomate, laranja, alho. Além disso, grande número desses cristais, especificadamente, quando existentes em urina recente, indica a probabilidade de cálculos renais, porque a maioria desses são constituídos por oxalato. Dentre algumas situações patológicas em que esses cristais podem se apresentar em grandes quantidades, inclui diabetes mellitus, doença renal crônica grave, doença hepática ou até mesmo intoxicação por etilenoglicol, que é um tipo de anticoagulante. Aqui na imagem, como vocês podem ver, tem a forma do cristal, de oxalato de cálcio de hidratado, que é a forma mais visualizada, como eu falei, eu falo que parece um diamante brilhante. E também, a forma menos vista, que é a forma de oxalato de cálcio monohidratada, que é essa forma ovalada. Tudo bem? Já aqui na imagem, agora a gente vai conversar sobre cristais de urato amorfo. Esses tipos de cristais são normais de urina ácida e se apresentam com grânulos castanhos amarelados. Eles podem ser exibidos em grumos, como vocês podem ver na imagem, e podem aparecer como cilindros granulosos. São visualizados geralmente em amostras que tenham sido refrigeradas e formam um sedimento rosa característico. A presença desses cristais não exibe importância clínica, visto que podem ser de ocorrência também natural do organismo. Agora falando dos cristais de fosfato, amorfo. Já esses tipos de cristais de fosfato amorfo são normais de urina alcalina, diferente do urato amorfo, que é proveniente de urina ácida. O fosfato amorfo, os cristais de fosfato amorfo, são provenientes de urina alcalina e possuem aparência granulosa semelhante aos uratos amorfos. E é isso que faz diferenciar, quando você passa a fita química, você vai ver o pH, se for um pH ácido, você vai falar que é um urato amorfo. Se for um pH alcalino, você vai falar que é um fosfato amorfo, É uma forma de diferenciar esses cristais. Eles são incolores ou escuros e constantemente são encontrados na urina em uma configuração amorfa e não cristalina. A refrigeração da amostra de fosfato amorfo, quando presente em quantidades elevadas, causa a formação de um precipitato branco que não se dissolve quando é aquecido. Eles podem ser diferenciados de urato amorfo pela cor do sedimento e o pH urinário, como eu já falei. A presença desses cristais não exibe importância clínica. E uma coisa importante que basicamente a gente está terminando, a nossa conversa, e eu não falei, é que para você fazer análise da urina em temperatura ambiente, no máximo 2 horas, tudo bem? Após 2 horas, eu tenho que refrigerar, sim, e vou analisar no máximo até 24 horas. E essa refrigeração muda, a temperatura, acaba mudando o pH, que podem surgir, esses cristais, que não são provenientes do paciente, que pode não ser provenientes do paciente. Tudo bem? Agora falando dos cristais de fosfato triplo. Esses tipos de cristais são normais de urina alcalina e se apresentam-se na forma de prismas, que recordam uma tampa de caixão. A maioria fala, é uma forma assim, meio estranha, Eu geralmente falo que esses cristais parecem joias, mas, muitos falam que parece uma tampa de caixão. Eles possuem 3 a 6 lados, que geralmente contêm extremidades ubíquas, são também incolores e birefringentes sobre a luz polarizada e podem se precipitar em forma de samambaia ou pena.
A presença desses cristais não exibe importância clínica, porém são observados em urinas que possuem bactérias que metabolizam a ureia. Além disso, dentre as condições patológicas nas quais podem ser encontradas, incluem pielonefrite crônica, cistite crônica, hiperplasia da próstata, né? Além de casos quando a urina é retida na bexiga. Tudo bem? Agora falando dos cristais de tirosina. Esses tipos de cristais, né, são como finas agulhas refringentes, de formato delgado, que se organizam em agrupamentos ou feixes, como vocês podem ver, né, nas imagens. Frequentemente, os agrupamentos são vistos na coloração negra, principalmente no centro. Porém, podem exibir coloração amarelada quando há presença de bilirrubina. Geralmente são observados em conjunto com cristais de leucina em amostras com resultados positivos em testes bioquímicos para bilirrubina. Esses cristais de tirosina estão presentes em disfunção hepática grave e são encontrados também em doenças hereditárias do metabolismo de aminoácidos, principalmente a tirosinemia. Tudo bem, pessoal? Bem bonitinho, né? Esses cristais de tirosina. Agora falando de um outro cristal, né? Que é o cristal de fosfato de cálcio, que são normalmente de urina alcalina e possuem conformação de prismas longos, incolores e que podem apresentar uma extremidade delgada. Esses cristais podem se reorganizar em forma de rosetas, estrelas, agulhas ou placas grandes e irregulares que podem flutuar na urina. A presença desses cristais não exibem importância clínica, apesar de o fosfato de cálcio ser um constituinte comum em cálculos renais. Aqui mostra na imagem, né, cristais de fosfato de cálcio com formato alongado e cristais de formato de cálcio, né, em formato de roseta. Tudo bem? E por hoje, pessoal, existem outros tipos de cristais, como eu já falei, mas a gente vai conversar um pouco mais para frente na próxima aula, para não ficar muito extensa. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa revisão, dessa nossa conversa. Fiquem com Deus, um beijão e um grande abraço a todos. Tchau, tchau. E não se esqueçam que tem um link na descrição do vídeo para vocês fazerem a atividade. Tudo bem? Tchau, tchau, pessoal.